Anos 70, década em que o mundo vivenciou a derrocada norte-americana no Vietnã, ao mesmo tempo em que as economias de países como o Japão começavam a crescer. Surgimento do movimento punk. Este propaga uma concepção de atitude individual e coletiva autônoma, fortalecendo as ações dos movimentos sociais das minorias. As roupas, as artes e o comportamento da juventude mudaram radicalmente ao longo dos anos 70. Crise do petróleo e ascensão de um pensamento econômico ultraliberal. Fim do fascismo em Portugal e das guerras coloniais na África. No Brasil, a ditadura continua. Na cidade, os operários se organizam e os trabalhadores rurais são maioria. E a exploração é generalizada. Os movimentos organizam-se inicialmente como espaço de ação. Recusam relações de subordinação, de tutela ou cooptação. É fundada a Pastoral Operária a partir de ações desenvolvidas por antigos militantes da Juventude Operária Católica e da Ação Católica Operária em São Paulo. Os trabalhadores refletiam a vida do trabalho na ótica das exigências evangélicas, da justiça e da solidariedade nas comunidades de base. A Pastoral Operária se posicionou claramente contra a ditadura e seu estado de exceção, assim como contra os atos que impunham pesados fardos à classe trabalhadora e contra as prisões, torturas e assassinatos que aconteciam no período. As reflexões que se faziam a partir dos grupos da comunidade envolviam outros aspectos da vida do trabalhador, condições de moradia, de transporte, de saneamento básico, creches, escolas, saúde, iluminação nas ruas dos bairros. Anos 80. O final dos anos de 1970 e os anos de 1980 foram os períodos mais importantes da história do país no que diz respeito às lutas, movimentos e novos projetos para o Brasil. Essas organizações se mobilizaram não apenas por questões econômicas, mas por melhores condições de trabalho, de vida, por liberdade e democracia. Na PO, o intercâmbio realizado entre comunidades fez a semente se espalhar e outras experiências foram sendo realizadas. Muito contribuíram para isso o Concílio Vaticano II, o Encontro de Medellín, o Florescimento SEBS e a Teologia da Libertação. Esses 4 fatores deram ânimo aos participantes da PO, a partir da vida do trabalhador e suas contradições com o capital. O povo passou a acreditar que organizado poderia promover mudanças, se tornando um sujeito histórico fundamental na transição democrática. Em nenhum outro período, as ideias de povo e de participação popular tiveram tanta significação positiva no pensamento sociológico de esquerda. Foi o período mais repleto de movimentos e lutas sociais no Brasil, devido à intensa movimentação social, das mudanças na conjuntura política e econômica e pela dimensão dos problemas sociais. A década de 1980 também marcou a criação dos Partidos dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores, período em que uma das bandeiras de luta era a previdência pública de qualidade. A militância da Pastoral Operária, experiência iniciada em São Paulo que se expandiu pelo Brasil, fortaleceu as oposições sindicais e a formação de centenas de militantes cristãos que se tornaram ativistas e dirigentes sindicais. A oposição organizada deu importante contribuição para o ressurgimento das lutas operárias. Época de crise, desemprego e greves por melhores condições de vida e de trabalho. Criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em 1984. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra faz atos contra pedágio e pela reforma agrária. Anos 90. O fortalecimento da Igreja Católica contribuiu com sua própria institucionalidade organizativa, material e simbólica, influenciando diretamente as relações sociopolíticas. A década termina com os avanços do neoliberalismo, o fenômeno Collor de Mello, a globalização, a crise na esquerda internacional e, por outro lado, o surgimento de novas formas de luta, como o movimento zapatista e as coalizões contra a globalização. Anos 2000. Trabalhadores urbanos é maioria. Aumento da produção sem se preocupar com o meio ambiente. 13 centrais sindicais. A CUT defende o fundo de pensão. Resistência dos jovens trabalhadores que se negam a ingressar no trabalho precário. Trabalho esse que nega os direitos e valores dos trabalhadores. O mundo do trabalho em mutação. Profissionais deixam de existir e novas funções são criadas.
Sindicatos reivindicam a redução do número de horas trabalhadas sem perda salarial. Trabalho escravo, os grilhões ocultos da elite brasileira. O emprego foi substituído por projetos e campos de trabalho, inovações organizacionais, o trabalhador como colaborador da empresa, fragilização na organização dos trabalhadores. A terceirização e a quarteirização fracionam a organização. Sociedade individualista, teologia da libertação ainda perseguida, luz no fim do túnel com o Papa Francisco. Família, papai, mamãe e titia, quem cuida dos filhos, TV, internet e videogame. Muro da vergonha. Rio de Janeiro sediou os Jogos Pan-Americanos em 2007 e autoridades governamentais pretendiam cercar as favelas. Mobilizações mexem com a subjetividade e acontecem a partir das redes sociais. Como usar as tecnologias a favor da transformação social? A história da pastoral operária é marcada pelos grupos de base, que estudando a Bíblia e o que diz a palavra de Deus para os trabalhadores, segue o método ver, julgar e agir, para conciliar a evangelização com incentivo às lutas populares. A pastoral operária representa um espaço de abertura dentro de um mundo injusto e desigual, e a sua missão é justamente desenvolver pensamentos diferentes, solidários e mais coletivos. Ver e denunciar o espetáculo da miséria, agir e não ser conivente com o caos, transformar para que exista um mundo justo para todas as pessoas sem distinção. Assim tem sido construída a história da pastoral operária. Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida,
ilumina, mina escura e funda o trem da minha vida.